A graça e a paz da parte de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? No devocional passado vimos que a tribulação é para o nosso bem, que ela nos edifica na fé em Cristo Jesus, que ela nos santifica em nossa jornada rumo à Nova Jerusalém. Vamos continuar o nosso devocional comentado hoje, e hoje estaremos indo para os versos de 10 a 12 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer através de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Até aqui nós tivemos a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, para que o poderoso Deus nos dê entendimento da tua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, graças te dou, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Evangelho chegou até nós. Peço-lhe, Senhor Deus, que nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra. Fale conosco aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Nada disso é para nós, Deus, mas tudo para a tua honra, para a tua glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. O verso 10 começa dizendo que os profetas do Antigo Testamento não falavam apenas sobre o que aconteceria com Israel, sobre o que aconteceu com Israel. Não somente depois também do exílio, mas eles também falavam e sabiam da salvação que haveria de vir, não somente sobre os judeus, mas também sobre os gentios. Os profetas indagavam e investigavam a respeito dessa salvação, mas não tinham muito conhecimento. O verso 11 vai dizer que essa graça que foi destinada a nós era de conhecimento dos profetas do Antigo Testamento. Mas assim como nenhum judeu sabia quando isso iria acontecer, os profetas também não sabiam quando e nem como iria ocorrer. Os profetas daquela época já tinham o Espírito Santo de Cristo. Era através do Espírito de Cristo que os profetas recebiam o que deveriam dizer. Era através do Espírito que as revelações eram dadas aos profetas. Os profetas do Antigo Testamento testificavam a respeito das promessas de Deus. Eles diziam que Jesus haveria de vir, que o Messias haveria de vir. Disseram também o que Jesus haveria de passar e suportar por nossos pecados, mas também disseram o que haveria de acontecer depois do sofrimento de Cristo. O verso 12 vai dizer que essas revelações só seriam compreendidas por gerações futuras, que tudo que foi revelado através deles não era destinado a eles, mas sim para nós. O verso 12 vai confirmar novamente que os profetas não tinham conhecimento dos detalhes a respeito de como tudo isso ocorreria. Vai dizer que tudo que aqueles profetas revelaram foi usado para a proclamação do Evangelho após Cristo ter subido aos céus. Essas revelações eram a salvação prometida, é a salvação prometida por Deus pelos profetas desde Gênesis. Lá em Gênesis 3,15, Deus já tinha falado que Jesus haveria de vir. O verso 12 ainda diz: pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Essa parte diz que toda revelação, seja dada aos profetas como aos apóstolos para a pregação do Evangelho, vem do Espírito Santo de Deus. Aqui vemos que essas revelações são divinas. E por fim, o verso 12 termina com:
coisas essas que anjos desejam contemplar. Até mesmo os anjos, os seres celestiais, têm interesse em saber mais a respeito da redenção que foi nos concedida através de Cristo Jesus. Uma das coisas que essa passagem nos diz é que o Antigo Testamento não está na Bíblia de enfeite. Podemos ver que desde Gênesis até Malaquias, tudo apontava para Cristo Jesus. Tudo dizia que o Messias haveria de vir, dizia o que Jesus haveria de sofrer, mas também dizia a respeito do que haveria de vir depois desse sofrimento. A revelação de que Cristo haveria de vir já era dita aos profetas, já tinha sido revelada a eles. Porém, o entender de toda essa revelação foi dado aos pais da igreja do primeiro século, que pregaram o evangelho de Cristo, falando que a salvação que os profetas revelaram havia chegado com a crucificação de Cristo e sua posterior ressurreição. Toda a Escritura, meus irmãos, é sagrada, é escrita por mãos humanas, porém a inspiração não vem de homens, a inspiração vem do próprio Deus, vem através do Espírito de Cristo que sempre operou no mundo através dos profetas e hoje opera em nós. Os profetas já sabiam que essa salvação não seria apenas para os judeus, mas que também veio para os gentios. Até os anjos esperam ansiosos pela redenção final. Então, meus irmãos, a partir de hoje, quando você for ler o Antigo Testamento, lembre-se que ele conta uma história. Ele tem, sim, um enredo com pessoas que fizeram parte daquela história. Mas o principal de tudo é que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. A descendência numerosa de Abraão somos nós, que através de Cristo recebemos a salvação. Quando você for ler o livro de Ruth, por exemplo, lembre-se que ele fala muito mais do que uma relação entre nora e sogra. O livro de Ruth tem um papel na Bíblia. Ele aponta para a redenção, aponta para Cristo Jesus. Assim também é o livro de Provérbios e Eclesiastes. Ambos apontam para Cristo Jesus, apontam para a redenção que haveria de vir através de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, graças te dou, Deus, pela tua bondade, graças te dou, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que está assistindo a esse devocional. Obrigado, Deus, pela vida de cada inscrito no canal. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem conhecido o coração de cada um que tem deixado pedidos de oração, Deus, aqui nos comentários, o Senhor conhece. Que o Senhor esteja abençoando e trazendo, Deus, consolo, trazendo alegria a esses corações. O Senhor conhece o mais íntimo, que se for da tua vontade, tu possas atender, ó Pai, esses pedidos, esses pedidos de orações, ó Pai, esses desejos. Em nome de Jesus lhe pedimos. Deus, obrigado pelo devocional de hoje. Obrigado, Deus, porque falaste ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque vimos que o Antigo Testamento inteiro aponta para a redenção em Cristo Jesus. Aponta para Cristo, nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Que possamos, Deus, a partir de hoje, quando ler o Antigo Testamento, possamos observar que tudo aponta para Cristo Jesus, ó Pai. Nada por nós, mas tudo para a tua honra, para a glória e louvor do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.